Bem-vindo ao canal Diário da Mente. Ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevista de emprego, véspera de provas, exame de saúde, entre outras. Algumas pessoas, porém, vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. O medo é com mais frequência associado a períodos de excitabilidade aumentada, necessária para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. Os ataques de pânico destacam-se dentro dos transtornos de ansiedade, como um tipo particular de resposta ao medo. Já a ansiedade é mais frequentemente associada à tensão muscular e vigilância, em preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou fuga. Em suma, medo tem a ver com presente e ansiedade com o futuro. A ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo ou qualitativamente diversos do que se observa como norma naquela faixa etária e interferem com a qualidade de vida, o conforto emocional ou o desempenho diário do indivíduo. Tais reações exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem mais comumente em indivíduos com uma predisposição neurobiológica herdada. A maneira prática de se diferenciar ansiedade normal de ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. Os transtornos ansiosos são os quadros psiquiátricos mais comuns tanto em crianças quanto em adultos, com uma prevalência estimada durante o período de vida de 9% e 15% respectivamente. A distribuição entre os sexos é de modo geral equivalente, exceto fobias específicas, transtornos de estresse pós-traumático e transtorno de pânico, com predominância do sexo feminino. O que são os transtornos de ansiedade? Os transtornos de ansiedade são as enfermidades mentais que ocorrem com maior frequência na população geral. Os transtornos de ansiedade compreendem os quadros em que há a presença de uma ansiedade acentuada, que desempenha papel fundamental nos processos comportamentais e psíquicos do indivíduo, causando-lhe prejuízos em seu desempenho profissional ou acadêmico e nas relações sociais. Quais são as causas? A etiologia da ansiedade é multifatorial, envolvendo aspectos psicossociais e biológicos. Fatores psicossociais. Muitas são as situações cotidianas que envolvem perigo ou ameaça. Nessas situações, um estado de alerta é essencial para a autodefesa do indivíduo. No entanto, pessoas que apresentam um estado ansioso tendem a superestimar a situação de perigo. A forma com que a situação são interpretadas pelo indivíduo tem um valor potencial para o surgimento ou não de algum quadro de transtorno de ansiedade. Fatores biológicos. Vários neurotransmissores exercem papel fundamental no controle da ansiedade. Porém, a serotonina e o gama-aminobutírico, GABA, são considerados os mais importantes. A serotonina e o GABA são neurotransmissores inibitórios que controlam a respeito de estresse. Assim, ocorre uma alteração desses neurotransmissores no sistema nervoso, o que implica em um estado de ansiedade. Quais os tipos de transtorno de ansiedade? Os transtornos de ansiedade incluem
quadros como transtorno do pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. 13 sintomas de ansiedade. Listamos os principais comportamentos que podem estar relacionados a transtorno de ansiedade e merece atenção. Enxergar perigo em tudo, assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no docinho, alterações de sono, sofrer com tensão muscular, ter medo de falar em público, preocupar-se em excesso, ficar à beira de um ataque de nervos, conviver com medos irracionais, apresentar inquietação constante, sofrer com sintomas físicos, pensamento obsessivo, perfeccionismo, problemas digestivos. Existem algumas estratégias para controlar a ansiedade. A primeira delas são sessões de psicoterapia. A psicoterapia é um processo que pode ajudar e muito os indivíduos que sofrem com ansiedade. A psicoterapia é um tratamento colaborativo baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo. Baseado em diálogo, ele fornece um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém que é objetivo, neutro e sem julgamento. Você e seu psicólogo trabalharão juntos para identificar e mudar os padrões de pensamento e comportamento que o impedem de sentir o seu melhor aumento, o autoconhecimento e a resiliência. Praticar exercícios físicos. Reserve um tempo para uma caminhada, corrida ou qualquer atividade física que te proporcione prazer. Atividade física realizada de forma regular ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças cardiovasculares e obesidade. Aumenta o bem-estar, a disposição para atividades do dia a dia e a produtividade no trabalho. Também diminui a insônia e melhora a saúde mental, prevenindo a depressão. A prática frequente de atividade física regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, uma enzima que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Prática da meditação, oração. Neurocientistas já comprovaram que a prática da meditação, oração, contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, região responsável pelo sentimento de felicidade. 5 minutos diários para observar a respiração já são eficientes para o começo. Ouvir música. A música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar, descansar. Tocar um instrumento musical é um elemento terapêutico por excelência. É algo medicinal e sem contraindicações. Manter uma alimentação saudável. Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, depressão e outros transtornos do humor. Algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores, que estimulam o humor, enquanto outros fornecem energia para as células cerebrais ou as protegem de danos. Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro precisa de certas vitaminas para funcionar normalmente. Todos passamos por momentos de ansiedade e estresse. Se forem muito frequentes ou muito intensos, podem indicar a necessidade de auxílio de profissionais especializados.